Há pelo menos 3 anos, Gabriela vem sofrendo constantemente com infecções no ouvido. E agora ela descobriu uma grave doença, que pode comprometer toda a sua audição. Ela precisa fazer uma cirurgia de emergência e conta com a ajuda de amigos, familiares e conhecidos para realizar essa cirurgia. Como você descobriu que poderia perder a audição? Quando eu tive uma infecção, há uns 3 anos atrás, eu tinha uns 19 anos, 18 para 19. Aí eu tive uma infecção bem forte assim no ouvido. E eu comecei a sentir que meu ouvido tava com a audição muito abafada. Eu escutava tudo muito abafado, como se tivesse usado um tampão, alguma coisa, algodão, sabe? Aí eu comecei a ter a infecção mais forte, doía bastante. E saía um pus assim, com cheiro muito ruim. Aí eu decidi ir no médico pra ver o que era, né? No momento de desespero, tava doendo demais. Aí eu fui no médico. Aí chegando lá, ele falou que eu podia ter que tinha um rompimento no tímpano e que eu tinha que começar a tratar as infecções, porque cada vez, quanto mais infecções eu tivesse, mais aquilo poderia prejudicar. E aí, mais futuramente, eu ia ter que ver pra fazer uma reconstrução do tímpano. Mas foi isso. A princípio, quanto mais vezes eu tivesse infecção, se eu não cuidasse, aí eu podia ir perdendo a audição, que foi o que aconteceu, na verdade, né? Você já perdeu um pouco da audição? Nos primeiros dias lá que eu tive a infecção, nas primeiras infecções, eu fiz a audiometria, que é um exame que a gente acompanha, né? Quanto que eu perdi de audição, quanto eu ainda tenho, o que eu escuto. E aí eu fiz a audiometria e eu tinha perdido pouquinho ainda, assim. Eu acho que eu tinha perdido, tipo, uns menos de 20% da audição. E aí eu fui fazendo outras, acompanhando, e eu já cheguei a perder, pelo que me falaram, cerca de 50% da audição, contando os 2 ouvidos, né? No início eu tinha só no esquerdo, daí depois a infecção passou pro direito, e aí eu perfurei o tímpano do direito também. Certo. Qual o nome da doença que está causando todo esse transtorno? Então, a princípio, era uma perfuração do tímpano. E que era o que dá a infecção, né? Porque assim, como não tem nenhuma proteção ali, qualquer coisa que entra no meu ouvido vai direto, não tem nada protegendo. Então, a princípio, era esse rompimento do tímpano. Daí, no início desse mês, a gente descobriu que eu tinha otomastoidopatia, que é uma infecção no osso do ouvido, tipo aqui atrás, assim. E aí ela é uma infecção que ela fica no ouvido e aí ela vai prejudicando, né, a audição, assim. E como que o médico teve essa sacada de descobrir esse problema que tu tinha? Porque tu já tinha problema de infecção antes. E como que dessa vez ele trocasse de médico, como foi? Então, as primeiras vezes eu fui no médico particular. Aí depois a consulta acabou ficando muito cara e eu passei pro médico do SUS. Daí lá ele só me passou que eu tinha perfuração do tímpano, ele me passou o uso de um aparelho auditivo e fez um pedido de cirurgia. Mas como não tava vindo nem o aparelho, nem a cirurgia, nem nada, eu decidi ir em outro médico particular. E como eu entrei numa empresa que me ofereceu plano de saúde, daí eu consegui ir no médico particular. Eu comecei no ano passado daí, e a gente foi, e ele disse que a minha audição, eu tinha perdido muita audição pra ser só uma perfuração de tímpano, sabe? Porque geralmente não perde tanto, assim, ele falou pra mim. E aí ele achou que eu poderia ter alguma infecção no osso já. Que daí foi quando a gente fez um tratamento pra a infecção secar, pra passar, né, a infecção que eu tava no ouvido. E aí ele decidiu que ele ia fazer um pedido de uma tomografia, que foi quando a gente descobriu que tinha alguma coisa no osso já. E agora, você pode perder toda a audição se não fizer a cirurgia? Ele disse, pelo que o meu médico me explicou, é uma coisa gradual. Tipo, não é de hoje pra amanhã que eu vou perder toda a audição. E talvez nem 100% eu perca, mas assim, eu vou ir perdendo, tipo... principalmente eu não entendo as palavras. Tipo, eu escuto as pessoas falar às vezes, mas eu não entendo o que elas falam, sabe? Então ele disse que com o tempo, conforme eu vá tendo mais infecções, que o que prejudica é a infecção.
Quanto mais infecções eu vou tendo, mais eu vou perdendo a audição mesmo. Mas é coisa pouca, assim, sabe? Mas, tipo, se eu ficar muito tempo sem fazer a cirurgia, ela prejudica. E também ela pode se espalhar mais, né? A infecção, acho que ela pode piorar. Entendi. Você, quando descobriu, ficou muito preocupada? Assim, fiquei. Porque eu tinha audição normal até então, né? Tanto que eu já trabalhei como secretária. Quando eu descobri, eu trabalhava como secretária e eu acabei saindo do meu emprego. Porque além de eu ter conseguido alguma coisa mais na minha área, eu não ia precisar lidar com o público. E é muito ruim lidar com o público quando não escuta, porque não consegue manter uma conversa, nem nada, entendeu? O pessoal tinha que falar alto, todo paciente que entrava, eu tinha que explicar que eu não escutava. Então, assim, era muito chato, assim, não era legal. Então, eu fiquei mais preocupada com essa questão de eu não conseguir me relacionar muito bem com as pessoas, porque depois que eu tive essa infecção, que eu comecei a perder a audição, eu também comecei a ir psiquiatra, porque eu comecei a achar que todo mundo tava falando de mim, tipo, porque eu não entendia o que as pessoas falavam. Então, tipo, se tinha alguém falando do meu lado, assim, com outra pessoa, na minha cabeça tava falando mal de mim, assim. E é isso que eu acabei ficando com essa sensação, sabe? Porque eu não escutava, não entendia o que as pessoas falavam. E aí me prejudicou bastante, assim, o meu relacionamento com as pessoas. Tanto é que às vezes, tipo, eu evito sair num grupo de pessoas muito grande ou eu evito ir em lugares muito movimentados porque eu não vou conseguir me comunicar direito. Mesmo com o aparelho, assim, porque como é nos dois ouvidos, eu uso o aparelho num só, então é meio complicado ainda, sabe? E o aparelho, ele ajuda, mas não é 100%, assim. Então é meio ruim. Então a minha preocupação maior, além da doença, porque eu não sei o que acontece se eu ficar muito tempo sem fazer a cirurgia, sabe? O meu médico, por exemplo, ele me pediu pra fazer a cirurgia o mais rápido possível, assim. Quanto antes, melhor. Pelo menos em um ouvido. Mas eu fiquei com medo, assim, de prejudicar mais ainda a minha relação com as pessoas. No serviço, na faculdade. É muito ruim tu não entender as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar. Adoro. Então, tu não conseguir manter uma conversa direito por mais de 5 minutos sem estar perguntando o que a pessoa falou, é horrível. Para realizar a cirurgia, de quanto você precisa? Então, eu ainda não fui no médico lá de Floripa, que é o que vai fazer a cirurgia, porque o valor pra ir pra lá é meio caro, porque tem que pagar. Eu não posso sozinha, eu não sei dirigir pra lá. Então eu tenho que pagar alguém pra me levar também. E Uber, alguma coisa assim, ônibus, enfim. E a minha mãe tem que ir comigo, porque geralmente consulta médica eu não consigo ir sozinha, porque eu não consigo entender. Então eu tenho que levar alguém, tem gasto como é outra cidade, tem gasto com transporte, enfim. E aí tem mais o gasto da consulta e dos exames que o médico quer que eu repita lá na clínica dele. Então eu vou ir agora, no próximo mês, em fevereiro. E ele vai me dar o orçamento direitinho da cirurgia. Mas, como ele já me atendeu outra vez e já me passou o orçamento de uma outra cirurgia, que era a reconstrução do tímpano, ele falou que a última cirurgia que ele ia fazer, que é a reconstrução, ela tem em torno de 2 horas. Essa que eu vou fazer agora, a secretária dele me falou, né? Essa que eu vou fazer agora, ela vai de 4 a 6 horas de duração. Então, aumenta centro cirúrgico, aumenta anestesista e aumenta o honorário médico. Então, assim, ele me falou pra botar pelo menos uns 30, 50% a mais no valor. Então, eu acredito que a minha cirurgia ela vai sair assim entre 15 a 20 mil. Que foi mais ou menos o valor ali que a secretária dele me passou, foi a média. Uhum. E como as pessoas podem te ajudar? Então, eu e minha família, a gente decidiu fazer uma rifa, porque a gente achou mais justo do que uma vaquinha, assim, sabe? Então a gente resolveu fazer a rifa e a gente tá vendendo. Tem os meus pais, meus irmãos, meu namorado, tem meus amigos também. Tem bastante gente ajudando a vender a rifa. Tem bastante gente, assim, dando apoio. Tem gente que eu nem conheço direito que tá ajudando a vender. E aí a pessoa pode entrar na minha rede social, no meu Instagram, no meu Facebook, ou entrar em contato direto comigo e solicitar um número na rifa. Daí é só fazer uma transferência por conta ou por Pix, ou também pelo PicPay. E aí ela me avisa que fez a transferência, eu confiro e já boto os números que ela quiser.
É bem fácil, só entrar, só ter uma rede social. Certo. Qual apelo você deixa para todas as pessoas que de alguma forma possam se sentir sensibilizadas com esse grande problema na sua vida? Se puder me ajudar, porque assim, a minha família, a gente não tem condições. A gente tem uma vida boa, não podemos negar, mas é uma cirurgia de um custo muito alto. É em outra cidade, provavelmente eu vou ter que pagar algum tipo de acomodação. É um hospital particular, porque eu não consegui essa cirurgia pelo SUS. E então, se quem puder ajudar, assim, quem puder entrar em contato, pode comprar um número, assim, nem que seja. Quem não quiser comprar um número, quiser doar, não tenha R$10, mas quer doar 2, 3, 5 reais. Se as pessoas quiserem depositar, você tem um número de uma conta? Tem a conta, pode depositar na conta o valor que quiser. Se quiser comprar a rifa, pode comprar, fica a critério da pessoa, assim. Tem muita gente doando também, mas tem muita gente comprando. Geralmente, quem doa, eu boto pelo menos uns números na rifa, metade, tipo 5 números, assim. Mas tem muita gente doando, então quem puder ajudar. Eu espero conseguir esse valor até junho, julho ali, que é quando vai ser o sorteio da rifa.